Isso, só preciso girar a reportagem da Jovem Pan News, porque após ser internado às pressas, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e vai precisar ser tratado na UTI, segundo o boletim médico. Beatriz Souza chega ao vivo aqui diretamente de Brasília. Beatriz, seja bem-vinda. Ótima noite a você. Conta para a nossa audiência como é que está o estado de saúde do ex-presidente. Já foi divulgado o boletim? Oi, Tiago, boa noite, muito obrigada, boa noite para todos que estão acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. E teve sim a equipe médica que acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Hospital DF-Star, acabou de dar uma entrevista coletiva divulgando esse estado de saúde do ex-presidente, que, como você falou, foi internado às pressas, passou mal durante a madrugada. Segundo a equipe médica, ele teve esse quadro de vômitos, enjoo, calafrios durante entre 2 horas e 3 horas da madrugada. Chegou aqui no Hospital DF-Star no início da manhã e a atualização deste momento é que ele está em estado estável, mas que o quadro dele de broncopneumonia é grave e, portanto, é um tratamento prolongado. Os médicos falam aí de no mínimo 7 dias para ver como o organismo dele vai reagir em relação à medicação que ele está tomando. Os médicos disseram que é uma medicação, é um antibiótico, é uma medicação forte e, portanto, está sendo dosada por conta da idade do ex-presidente, 70 anos, que vai completar 71 na próxima semana, e por isso essa expectativa de alta só vai ser dada após os médicos saberem como que o organismo dele vai reagir a essa medicação. Eles disseram que neste momento o ex-presidente está com refluxo e soluços. Mais cedo ele estava com dores de cabeça, dor muscular e também com enjoo. Então, a atualização do início da tarde para agora é que ele não sente mais dores, mas que está com esse quadro de refluxo e também de soluços. Esse quadro de broncopneumonia, que o ex-presidente foi diagnosticado, o médico explicou para a gente o que acabou, então, desencadeando o que aconteceu. O ex-presidente já tinha um quadro de refluxos e, por conta desses refluxos, o conteúdo que sai do gastrointestinal acaba chegando até o pulmão e causando ali uma infecção bacteriana. E por isso ele está tomando essa medicação forte, vai depender de como o organismo dele vai reagir. Uma pergunta que foi feita na coletiva, que chamou a atenção, é se o ex-presidente corria risco de vida. Os médicos não descartaram essa possibilidade, apesar de nesse momento ele estar em estado estável, mas é um quadro grave com essa doença que está nos pulmões do ex-presidente. Aqui no hospital a gente vê um reforço no policiamento do lado de fora. Nós chegamos a ver um deputado e um senador que veio aqui no hospital, não puderam entrar, claro, tem uma determinação do ministro Alexandre de Moraes que apenas os familiares, a esposa, a ex-primeira-dama, os filhos, podem entrar no hospital sem aparelhos celulares. Qualquer atualização, outra novidade do estado de saúde do ex-presidente, eu volto com você, Daniel. Certo, é isso. A Beatriz vai entrar com o Tiago daqui a pouco no Jornal Jovem Pan e vai trazer todos os detalhes também dessa internação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Beatriz, bom trabalho para você, viu? Seguir com os nossos comentaristas. Há pouco nós trouxemos a informação referente ao veto do governo brasileiro à vinda do assessor de Donald Trump. Eu quero passar também para o Dávila e para o Beraldo refletirem a respeito dessa decisão. É preciso olhar para o histórico, né? Primeiro a autorização da Suprema Corte, depois ele remete o pedido. É autorizado, mas depois ele pede uma manifestação do Itamaraty. O Itamaraty sugere a negativa, dizendo possibilidade de interferência no processo eleitoral. E aí tem também essa decisão do governo brasileiro e o presidente dizendo, não fui eu, decisão tomada por mim. E aí ele menciona a história do ministro da Saúde, o Padilha e sua família. Beraldo, não se trata somente de reciprocidade. Alguém poderia dizer, ok, negaram para o Padilha, estão negando para o assessor de Donald Trump. Não é disso que se trata? Não, não é disso que se trata, porque se fosse isso, a gente veria o exercício do poder institucional nas mãos de um presidente ser exercido de forma pessoal. Isso não pode acontecer.
Esse Lula de hoje, 2026, é um Lula completamente diferente quando, no momento do seu primeiro mandato, ficou bravinho com um jornalista que trabalhava, salvo engano, para o New York Times no Brasil e escreveu uma matéria destacando, digamos assim, o gosto, a preferência do presidente da República pelas bebidas alcoólicas. E a reação impetuosa daquele Lula lá do início do seu primeiro mandato foi mandar revogar o visto do jornalista, que estava no Brasil de forma completamente ilegal, exercendo a atividade jornalística. Pois bem, depois, Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça naquele momento, conseguiu convencer o presidente Lula que aquilo não era uma boa ideia. Quando hoje Lula diz que está revogado o visto do assessor do governo de Donald Trump e só libero se eles liberarem do Padilha, ele está colocando a concessão e a revogação de vistos como uma atividade pessoal do presidente, que não é. E ele está fazendo isso não por um ímpeto, não porque ele está realmente muito preocupado com o visto do Padilha, o Padilha poder ir para a Disney com a família. O fato é que Lula já fez o cálculo que a aproximação com Donald Trump pegou mal para ele. E nesta eleição desse ano ele precisa se colocar como alguém que está contra Donald Trump, contra o governo de Donald Trump, que o governo de Donald Trump é uma ameaça, que o governo brasileiro tem que apoiar os palestinos e apoiar o Hamas, que resiste a Israel, que o governo brasileiro tem que apoiar o Irã, que está sendo atacado de forma injusta pelos Estados Unidos e por Israel, que o governo brasileiro tem que defender a Coreia do Norte, que o governo brasileiro tem que entregar terras raras e tudo mais para a China, porque esta é a mentalidade medíocre, irresponsável e tendenciosa, para não usar uma palavra mais forte, daqueles que sabem exatamente para quem querem entregar as riquezas do Brasil. Este movimento de hoje, Caniato, não foi o mesmo movimento do início da primeira gestão de Lula. Este movimento de hoje foi um movimento eleitoral, sobretudo.